E ortesista. Isso. Eu sou leigo no assunto. Não sei o que é protesista, não sei o que é ortesista. Mexe com prótese, é isso? Vamos começar do zero. Vamos definir esses termos. Tá. Né? Próteses são dispositivos para substituir segmentos amputados ou mal formados. Uma perna, por exemplo. Uma perna, um braço, um dedo, isso é prótese. Tá. Eu costumo fazer até uma analogia com o odonto. Quem não tem os dentes usa uma prótese dentária. Então a prótese vem para substituir. A órtese é um dispositivo externo para melhorar a função. Então, perdi o movimento da minha perna por uma lesão medular. Eu uso um aparelho externo para melhorar a minha função. Então, fazendo essa analogia novamente com o odonto, o aparelho externo, quem faz é o ortodontista, é uma órtese dentária. Então, a prótese substitui a órtese e melhora a função. Doutor, a gente tem visto agora, por ocasião das Olimpíadas, que a nossa atenção se volta para os paratletas, a Paralimpíada, e muitas vezes fica naquele lance bastante emocional da coisa, a história da pessoa e assim por diante. Mas existe paralelo a isso, que também é importante isso, mas paralelo a isso, uma tecnologia hoje muito mais desenvolvida e que talvez a gente não tenha conhecimento, não tenha informação. Como tudo no mundo está amadurecendo, está se transformando cada vez mais em tecnologia, também nesse campo das próteses? Muito, muito. Para se ter uma ideia, a primeira Paralimpíada foi em 60, ou seja, 50 anos atrás, pouco mais de 50 anos atrás, para cadeirantes. A gente não via atletas amputados correndo, saltando, etc. O primeiro pé em fibra de carbono, ele foi desenvolvido na década de 80, a gente está falando de 30 anos atrás. Porque até então, por incrível que pareça, os pés eram feitos em madeira. E uma madeira não tem a capacidade de absorver uma carga, de devolver essa energia. É dura. Dura. Tá. Inclusive, até para caminhar isso traz limitação. Claro. Então, a evolução, ela deu um salto incrível nesses últimos 15, 20 anos. E é importante a gente separar alguns pontos. Um amputado, ele ele não deve ser visto como um coitado. O coitado perdeu uma perna. Não, a gente sempre coloca da seguinte forma: essa pessoa, ela tem que continuar vivendo, e hoje existe tecnologia para permitir que ele volte a fazer uma atividade esportiva ou tocar as atividades que ele já realizava antes. Então, quando a gente olha para um amputado com dó, com pena, isso não é bom, né? E a amputação, muitas vezes, ela é o início de uma nova fase, de um tratamento. Vamos citar casos de tumores, de doenças infecciosas, onde o tratamento é ressecar, remover aquele segmento mórbido, patológico, sem cura. Quer dizer, não tem outro caminho. Não tem. Tem que ser eliminado. O membro nosso não é igual um rabo de lagartixa que vai crescer de novo. Então tem a tecnologia para ajudar. E olha que interessante, mais de 95% dos atletas paralímpicos não eram atletas. Não eram atletas? Mais de 95% dos atletas paralímpicos não eram atletas. Doutor, alguém me falou isso esses dias. Eu disse, mas será que isso não era um isso corredor, é comprovado, então? Um corredor que perdeu a perna, pôs uma prótese e continuou fazendo o atletismo. Não. Ele venceu, ele superou a perda do membro, ele descobriu sentido para a vida a partir dali. Sem dúvida, sem dúvida. E isso é muito importante, e a tecnologia tem ajudado muito isso. Agora, é igual carro, é igual calçado, existe cada prótese, ou existem diferentes componentes que são específicos para diferentes modalidades. Quem salta usa um tipo de prótese diferente de quem corre, corridas de curta distância que precisa de velocidade, que é diferente de um paciente que corre maratona. A gente tem pacientes que fazem ultramaratona, correm 75 km de prótese. Vira e mexe, eu recebo, por exemplo, aqui na nossa emissora, um pedido, assim, estou precisando de uma prótese, e aí conta qual é a prótese que está precisando e diz, porque é muito caro. Prótese, tem assim, algum sistema do governo que pode bancar isso, o SUS, sei lá o quê? A gente tem que olhar essa afirmação com um pouco de cuidado. Um segmento amputado não tem preço. A gente não vende um pé, não vende uma perna, não vende um joelho por nenhum dinheiro desse mundo. Então, o que a prótese traz de qualidade de vida para uma pessoa que vai viver até os seus 75, 80, 90 anos é impagável, imensurável isso. Agora,
reconheço, tem pessoas que, infelizmente, por falta de uma condição financeira, não conseguem ter acesso à alta tecnologia e vão recorrer a um SUS, enfim. Então, existe esse caminho também, mas são próteses mais simples, com componentes de baixa tecnologia. Agora, eu queria fazer uma observação que eu acho que ela é muito importante e pode ajudar muita gente. De nada vale eu ter uma prótese com um pé de ouro, um pé de carbono que permite alto desempenho, se a peça que conecta essa tecnologia ao corpo humano não está bem adaptada. Então, eu falo para os meus alunos, um bom soquete, um bom encaixe que vai unir a prótese ao corpo, permite que uma pessoa ande até com um toquinho de madeira. E um prótese de alto valor, os joelhos biônicos com encaixe mal adaptado, não permite o paciente dar 2, 3 passos. Então, o amputado, que tem hoje uma dificuldade com a sua prótese, ele tem que ter isso em mente. Não é porque o pé dele é de madeira que ele não anda bem. Não é isso, é essa adaptação. Então, isso é muito importante. Leva um tempo nesse processo de adaptação? Depende de uma série de fatores. Eu digo o seguinte... Por exemplo? O sucesso de uma protetização, de uma reabilitação, está sustentado por 3 pilares. Primeiro pilar, um bom paciente. O que é um bom paciente? É um jovem forte com amputação abaixo do joelho? Não. Um paciente que aceitou a sua amputação, está disposto a ser reabilitado. Então esse é um bom paciente. Ele vai colaborar com todo o processo. Uma boa prótese não é uma prótese de altíssima tecnologia com valor alto. É uma prótese que vai atender a necessidade específica de cada paciente. É jovem, é atleta, vai fazer esporte? Esse tipo de prótese. Uma senhora com uma atividade mais baixa, mais para um uso domiciliar, então a gente tem que saber o que indicar, para quem indicar. E o terceiro é a reabilitação. Então uma boa prótese com uma boa reabilitação, com um bom paciente, o sucesso está garantido. E digo mais, um paciente começa a caminhar com independência em uma semana. Em uma semana. Um paciente hoje pode iniciar seu processo de protetização com 4 semanas do pós-operatório. Então, 2 meses de amputado, ele está caminhando. Está caminhando. Isso é fantástico. Fantástico. A gente renova a vida. E a gente foi conhecer. O nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi até o Parque do Ibirapuera para conhecer o dia a dia de um paratleta. Vamos acompanhar. Ele é adepto do esporte desde muito jovem, praticante de surf, vôlei, karatê, corrida e musculação. Mas um fato ocorrido no dia 25 de maio de 2015 interrompeu a sua vida de atleta. Sofri um acidente de moto, onde um cidadão saindo da garagem do prédio, eu estava passando, ele saiu sem olhar e me pegou. Há pouco mais de um ano, sofreu uma amputação praticamente no local do acidente e perdeu o pé esquerdo. Você tem um momento de luto, um momento que você acha que o mundo acabou, que vai ser de mim, que vai ser das coisas que eu gostava de fazer, como que é que eu vou fazer para surfar, enfim. Mas depois você vê que tudo na vida é uma questão de adaptação. Wagner, que também é mágico por profissão, antes fazia esporte pela saúde e bem-estar. Agora quer se tornar um atleta competidor. E depois do acidente, alguma coisa mexeu com a minha cabeça e falou, não, agora eu quero ir além dos limites. Wagner se prepara para competições como a São Silvestre. Mas os treinamentos ainda acontecem aos poucos, pois está em fase de adaptação da prótese. Exatamente, diminuir o ritmo, não querer fazer aquilo que você fazia, não porque não dá, é porque ainda não estou preparado para isso. Eu tenho um processo ainda, são degraus, né? A gente vai subindo e eu ainda não estou nesse limite, não estou nesse ponto de poder fazer da maneira que eu gostaria. Após o acidente, passou a ver um mundo novo, que não via antes. As possibilidades são muito amplas para mim. Eu vejo coisas que eu não enxergava, dou valores a coisas que eu não dava. Descobrir quem são seus amigos, quem não são seus amigos, quais são os meus limites. Eu descobri muita coisa. A vontade de superar os próprios limites é o que mantém o Wagner ainda mais motivado para a prática do esporte e para alcançar os seus objetivos. Para quem está desistindo da vida, Wagner deixa um recado. O conselho que eu dou é que nunca deixe ninguém falar para você que, isso você não pode fazer, isso você não vai conseguir fazer. O limite é a nossa cabeça que cria. Os obstáculos
estão aí para serem superados. Ninguém vai me pôr para frente. Ou eu ando com as minhas próprias pernas e passo por esse obstáculo, ou ninguém faz isso por mim. Então, quem estiver assistindo a gente, meu conselho, não desista. Nada é impossível, nada. Eu tenho um comentário para fazer do Wagner. 4 semanas de pós-operatório, eu o conheci há pouco mais de 1 mês e meio. Ele nos procurou, 4 semanas de pós-operatório, definimos o que seria ideal para ele, confeccionamos, fizemos o molde numa quarta-feira, numa quinta-feira ele estava caminhando desse jeito. Então, o sorriso dele vinha na orelha. Então, é bem isso mesmo. E o que ele falou é isso, os obstáculos estão aí para serem, né, superados. As pessoas mais, assim, lindas interiormente que eu conheço são pessoas que passaram por alguma situação, limite, e a partir daí tiveram que reaprender de alguma forma, ou física ou emocional, alguma perda. É impressionante a força que surge de um momento como esse, de queda, de perda, de recomeço. Você deve ter muitas histórias, não? 25 anos de profissão, atendendo amputados de 11 meses a 90 anos de idade.